Marcos, sou engenheiro civil, engenheiro de fortificação e construção, formado pelo IME, e sou especialista em avaliação de imóveis, tá? Trabalho nessa área já há bastante tempo, desde 2006, e muitos perderam algum tipo de trabalho nessa pandemia por causa da crise. Então, o assunto que eu vou falar agora, com certeza, é do seu interesse, mais ainda por isso, tá? O assunto do interesse de engenheiros e arquitetos que eu quero falar aqui é sobre avaliação de imóveis, tá? Muitos, a grande maioria, eu diria que mais de 95% dos engenheiros civis e arquitetos não tiveram essa matéria na graduação, tá? Isso normalmente não é ensinado. A avaliação de imóveis é um assunto, né? É uma atribuição de engenheiros civis e arquitetos, quando eu falo de imóveis urbanos, né? Só que isso não é ensinado e é uma área bem promissora, tá? O que acontece? Essa área de avaliação é uma área que ela é constantemente explorada por corretores de imóveis, trabalham bastante nessa área, a gente sabe, fazem avaliação para venda de imóveis. E dentro dessa área existe também avaliação para tribunais de justiça, né, para trabalhar como peritos. Você pode trabalhar também para bancos, fazendo avaliação para fins de crédito imobiliário, para fins de seguro, para fins de vários tipos, para compra de imóvel, venda de imóvel, né? Então essa questão da avaliação de imóveis, ela tem bastante mercado. Muitos não conhecem, né? Mas ela tem bastante mercado. Bom, o que aconteceu recentemente? A gente viu, quem está acompanhando aí, viu que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele proferiu um acórdão, tá? Afirmando que a questão de avaliação de imóveis urbanos, imóveis em geral, urbanos ou rurais, né? A parte de avaliação de imóveis, ela é uma atribuição para engenheiros civis e arquitetos. E não se admite, nesse contexto, a nomeação de corretores. Essa é uma briga que sempre existiu, né, entre engenheiros e arquitetos e corretores, né? Costuma ter bastante discussão nesse sentido. Mas o fato vamos lá, quando a gente fala de avaliação de imóveis, né, o que acontece? Acontece que para você encontrar o verdadeiro valor de um imóvel, você precisa analisar questões, inclusive técnicas, falando em referência à parte estrutural do imóvel, verificar se tem vícios de construção. E naturalmente os corretores de imóveis, eles não têm a formação em engenharia nem arquitetura. Então a gente tem bastante problema nesse sentido, né? O que acontece muitas vezes é que corretores, eles não conseguem identificar alguns problemas estruturais, e isso afeta a segurança da negociação, né? Bom, eu acredito que essa é uma justificativa bem interessante para a gente verificar que é uma atribuição realmente do engenheiro civil e do arquiteto, porque eles têm essa capacidade, eles têm essas disciplinas, né, na sua formação. E o Tribunal de Justiça também de Minas Gerais, ele proferiu no final de 2020, dia 10 de novembro, também uma decisão semelhante, afirmando que nomeação de corretor para poder fazer avaliação de imóveis não convém, né? Então o ideal é realmente a contratação, a nomeação de engenheiros civis e arquitetos, tá? Tem uma galera aí ao vivo com a gente, bacana, temos 5 pessoas, muito bacana, muito legal. Se o pessoal me desculpa aí que estou um pouco nervoso, acho que faz parte, né? Primeira vez, a minha ideia é ficar cada vez melhor nisso e produzir cada vez mais conteúdo para vocês, tá? Em relação à área de atuação dos engenheiros civis e arquitetos, eu digo o seguinte: muita gente não sabe que tem essa atuação, esse ramo para se trabalhar com engenharia civil e arquitetura, né?
até porque isso não foi ensinado para a pessoa na faculdade, tá bom? Mas é uma área muito promissora. Quando a gente analisa, por exemplo, o cenário de pandemia, né? O cenário de pandemia e o cenário de crise econômica, tudo isso, o que a gente mais vê? Vê pessoas perdendo emprego, perdendo demanda por emprego, por vários tipos de emprego, não estou falando só da engenharia, mas em todos os ramos, é o que está acontecendo aí hoje em dia, né? Lockdown veio aí e está atrapalhando a vida de todo mundo. Só que quando a gente fala de avaliação de imóveis, é importante a gente lembrar o seguinte: se o país está em crise, se tem problema financeiro, se tem lockdown, pandemia e as pessoas estão com falta de fonte de recursos, de fonte de renda, o que acontece? A pessoa às vezes tem um bem, tem uma casa, tem um apartamento, um terreno. Muitas vezes a pessoa tem um terreno que ela nunca construiu, estava esperando para algum dia construir, e ela vê aí uma necessidade de venda desse ativo, né? Porque um imóvel parado é um ativo, né? É um dinheiro que você tem, só que ele está na forma de um ativo, na forma de um imóvel, ele fica parado. Então, apesar dos tempos de crise, acontece que realmente a demanda por avaliação de imóveis, ela não cai, ela cai muito pouco. Então, enquanto nos outros ramos cai muito, né, essa demanda de trabalho, na avaliação não, isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque as pessoas, mais do que nunca, vão querer fazer dinheiro. E às vezes a única forma da pessoa fazer dinheiro é vendendo um imóvel. Em contrapartida, tem aquelas pessoas que têm uma reserva de dinheiro, têm uma reserva financeira ali parada, esperando às vezes uma oportunidade, e o tempo de crise é uma excelente oportunidade para quem tem esse recurso guardado, para quem tem esse dinheiro guardado. E aí entra novamente os avaliadores de imóveis, né? A atuação do avaliador de imóvel ela acontece muito avaliando imóveis para empresas, né? A gente está vendo aí várias empresas quebrando. E o que essas empresas fazem para não quebrar? Essas indústrias, empresas, vários ramos, né? O que elas fazem para não quebrar? Elas vão ter que se desfazer de alguns ativos imobiliários. E para elas se desfazerem de alguns ativos imobiliários, elas precisam avaliar o seu imóvel. E é aí que você entra, engenheiro civil, arquiteto. Você tem a atribuição, se você olhar lá nas resoluções do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é atribuição sua, e aí muitas vezes você não sabe disso, mas é atribuição sua, a capacidade sua de fazer avaliação desses imóveis. Então, olha a oportunidade. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, você tem essa oportunidade aí batendo a sua porta e você nem sabia. E aí você não pode avaliar, não pode trabalhar porque você não sabe. Não sabe. Por quê? Porque não sabe, porque isso não foi ensinado na faculdade. Então o que você pode e deve fazer? O importante é que você sempre expanda as suas áreas de atuação. Nunca fique num ramo só. Você é engenheiro, arquiteto, você trabalha com projetos, trabalha acompanhando obras, ótimo. Mas tenha também essa outra linha de ação, essa outra área de atuação, a avaliação de imóveis. Por quê? Conforme eu falei, ela não vai acabar. A avaliação de imóveis ela não vai parar. E essa decisão que eu falei dos Tribunais de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais, elas vêm em favor de você, engenheiro civil e arquiteto. Por que elas vêm em favor de você? Porque até pouco tempo, os tribunais eles aceitavam, né? Tem vários tribunais que ainda aceitam, tá, gente? Eu estou falando aqui especificamente do de São Paulo e de Minas Gerais, que deram essa decisão recente, mas eu acredito a tendência é que outros tribunais de justiça sigam também isso. O que acontece é que vários tribunais aceitavam a avaliação de imóvel, em casos de perícia, de corretores de imóveis. E com essas decisões de São Paulo, do Tribunal de São Paulo e do Tribunal de Minas, eles passaram a não aceitar mais e não nomear mais corretores de imóveis para fazer avaliação. Isso vai cair o quê? Aumenta a demanda para você, que é engenheiro civil e arquiteto. E se você for engenheiro agrônomo, quando eu falo engenheiro civil e arquiteto, é porque eu sou engenheiro civil, né? Sou engenheiro de fortificação e construção, que é um engenheiro civil formado no INE, e a minha atribuição é avaliação de imóvel urbano, mas tudo que eu estou falando vale também para avaliação de imóveis rurais, tá? Que é a atribuição do engenheiro agrônomo. Então, voltando ao assunto, tem uma pergunta aí, depois eu respondo, tá? A pergunta.
perguntaram sobre cadastro, né, em alguma plataforma. Você já deve estar se perguntando, pô, como é que eu faço isso, né? Como é que eu começo a avaliar para tribunais de justiça ou avaliar para bancos? Bom, para tribunais de justiça basta você entrar no Tribunal de Justiça da sua região, da sua cidade, tá? Do seu estado, perdão. E lá existe em todo site, cada site vai estar explicado de uma forma diferente, vai estar exposto de uma forma diferente. Mas, em resumo, cada Tribunal de Justiça coloca lá qual a forma de você se cadastrar como perito. E o bacana dos tribunais de justiça é que eles cadastram o perito como pessoa física. Então, você não precisa criar uma personalidade jurídica. Você não precisa criar uma empresa para poder trabalhar com avaliação de imóveis ou com uma fonte extra de renda, né? Você não precisa largar o seu emprego, não precisa querer viver só disso. Como eu falei, o ideal é que você ramifique a sua atuação, você tenha vários braços de atuação, porque às vezes um lado está ruim. O lado de obras, por exemplo, hoje em dia eu acredito que não esteja tão bom, né? Porque as obras empregam o quê? Muito material humano, e com essas restrições por causa da pandemia, acaba que as obras são afetadas também. Só que se você tem um outro braço, outra área de atuação, que é na avaliação de imóveis, você não fica sem uma fonte. Então, uma coisa piora, a outra melhora. Então, isso é bem importante. Então, entre no Tribunal de Justiça da sua cidade, do seu estado, né, perdão, procure lá vai ter orientações de como você se inscrever, como você se cadastrar. Tá? E como eu disse, você não precisa criar uma empresa para isso. Esse é o lado bom. O outro ramo, se você quiser se credenciar, a palavra certa é essa, né, se credenciar como avaliador de imóveis para o mercado imobiliário de bancos, você procura o último edital de qualquer banco, tá? Pode ser banco público, como a Caixa Econômica, ou bancos privados, ou bancos de economia mista, como o Banco do Brasil, né? Ele é uma parte pública, uma parte privada, e lá você vai verificar o último edital. Alguns bancos podem estar já com esse edital aberto. Então ali você consegue ver o que você precisa fazer para entrar nesse mercado, tá bom? Bom, eu vou citar aqui alguns problemas que acontecem quando não é um engenheiro civil ou um arquiteto que atua nessa área, que faz a avaliação de imóvel, tá? Por exemplo, se você tem um imóvel, você quer comprar um imóvel, e aí um corretor de imóveis, né, eles sabem assim, calcular o valor do imóvel conforme o mercado, mas se esse imóvel tiver algum problema estrutural, se tiver algum problema de execução, se ele não está atendendo às normas técnicas, não tem os padrões mínimos, infelizmente o corretor ele não vai saber identificar. Quem vai saber identificar isso é o engenheiro civil e arquiteto. Tá? No caso de avaliações de imóveis rurais, é o engenheiro agrônomo. Então, isso dá mais segurança para o processo, né, para quem está adquirindo o imóvel, quando isso é feito por um engenheiro civil ou um arquiteto. Tá? Então é aí que o engenheiro civil e arquiteto ele ganha mais poder, mais força. Tá? A gente tem aí, eu vi alguma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Professor, sou engenheira, fiz seu curso de avaliações de imóveis. Atualmente trabalho na área de micropigmentação estética, quero fazer... Está falando que quer fazer micropigmentação na minha esposa. Ama ela. Eu também amo ela muito. Tá? Pessoal, quem tiver alguma pergunta de cunho técnico, manda aí que eu respondo aqui agora. Tá? Já dou as indicações. Se quiser indicação de livro para poder começar a aprender sobre o assunto. Se quiser indicação de onde tem mais material sobre isso, para poder você aprender cada vez mais e tal, vocês podem mandar aqui. Tá? Deixa eu descer aqui. Deixa eu falar um pouco sobre... Vou dar algumas dicas, tá? Se você quer ganhar mais mercado nessa área, né? Bom, uma dica importante é você se capacitar, tá? É necessária a capacitação nessa área. Por que é necessária a capacitação nessa área? Exatamente porque
você sabe, você não aprendeu isso na faculdade. A avaliação de imóveis ela é ensinada fora, você precisa fazer curso para poder aprender. E, inclusive, os bancos, para poder credenciar avaliadores de imóveis, eles exigem que você tenha feito um curso, que você tenha um certificado de um curso. Normalmente eles pedem um curso de pelo menos 20 horas. Tá? Estou vendo aqui uma pergunta: quais locais podemos nos credenciar sem necessidade de CNPJ? Bom, sem necessidade de CNPJ, você pode se credenciar em qualquer tribunal de justiça. Tá? Nos tribunais de justiça, eles credenciam avaliadores ou peritos como pessoas físicas. E, inclusive, os tribunais de justiça eles não exigem que você apresente um curso de especialização em avaliação de imóveis. Mas eu vou te dar uma dica: se você quiser entrar nessa área, muito dificilmente, a não ser que você seja um superdotado, um autodidata do mais elevado nível, tá? Existem pessoas assim, né? Você vai conseguir aprender sozinho, mas envolve muita questão de muitos assuntos sobre inferência estatística, envolve uma capacidade de você fazer uma análise de mercado imobiliário muito apurada, identificar características que influenciam ali no valor dos imóveis e tal. Isso se ganha com o tempo, né, com experiência. E se você não tem experiência, o ideal é que você faça uma boa capacitação, invista em capacitações e em livros, tá? A Mayara aqui perguntou quais livros indica para avaliadores iniciantes. Olha, eu vou pegar um aqui que eu... Só um momento. Um que eu indico é um livro aqui do IBAP de São Paulo. É um livro que ele tem os conceitos básicos, chama Engenharia de Avaliações. Ele é muito conhecido, muito utilizado, muito adquirido, né? Eu acredito que é um dos livros mais adquiridos aí na área. Ele é bastante abrangente, né? Ele traz muita informação sobre tipos diferentes de avaliação. Eu vou fazer outros vídeos, tá? Mais para frente, sobre metodologias diferentes de avaliação, como que você pode se inserir mais no mercado, como que você consegue avaliar diferentes tipos de imóveis. Tem imóveis que você olha assim que parece impossível avaliar, né? Imagina, vamos falar de um monumento aí muito conhecido. Eu moro em Brasília, tá? Hoje eu moro em Brasília, mas todo mundo no Brasil inteiro conhece, por exemplo, o Palácio do Planalto, onde fica o Palácio do Planalto ou o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é mais conhecido ainda, que tem um prato para cima, outro prato para baixo, né, e as duas torres no meio. Como é que você avaliaria o Congresso Nacional? Como um imóvel ali, ele tem um potencial de escritórios, né, ele é utilizado pelo governo, mas tem um potencial de escritórios. Como é que você faria isso? Existe técnica para você fazer isso, existe como você fazer isso. Tá? Meu amigo meu ali, show de bola. E todos eles existem uma metodologia. A gente tem uma norma brasileira para isso, voltada para isso. A gente tem muita bibliografia, muitos livros voltados para vários tipos de avaliação. Tá? Eu vou fazer mais para frente também uma outra live, outra postagem, indicando vários livros que eu gostei, que eu comprei e indico, tá? Sobre assuntos diferentes, sobre metodologias diferentes. Eu não vou falar aqui sobre metodologia, depois eu vou fazer uns vídeos explicando detalhadamente sobre essas metodologias, tá? Eu vi ali um colega meu, Gustavo Vilaça, um amigo meu que trabalha na Secretaria do Patrimônio da União, e eu queria tirar uma curiosidade de vocês. Eu sei que vocês não perguntaram, mas a avaliação de imóveis ela é muito usada também no serviço público, né? O serviço público utiliza muitas avaliações de imóveis. A União ela é detentora de muitos imóveis, né? E isso são ativos que não podem ficar parados. A gente tem que dar vazão a esses imóveis, fazer licitações para poder vender esses imóveis. Vocês imaginam, por exemplo, a quantidade de imóveis que a União recebe por inadimplência, né? Por exemplo, pessoas que não conseguem pagar ali os impostos e aí isso é recolhido para a União. Então tem bastante questão de avaliação de imóveis na União. Qual a sua opinião sobre a resolução 4175 do Bacen, que fala sobre a dispensa de vistoria? Quando a gente fala de vistoria do imóvel, é uma coisa... A própria norma, a norma brasileira, que é a 14653, ela fala sobre isso, que é indispensável a vistoria do imóvel. Para que você entenda o que é a vistoria do imóvel, né?
não seria uma perícia em si. A perícia você vê detalhes construtivos, rachaduras e tal. A vistoria de imóvel, na avaliação, ela serve para você verificar as condições, estado de conservação, verificar a questão de as características físicas daquele imóvel, em que estado que ele se encontra, e não só as características físicas, mas também a de localização, onde é que aquele imóvel está inserido. Aí você já consegue perceber, por exemplo, muitas coisas que influenciam no valor do imóvel. Agora imagina você querer avaliar um imóvel sem fazer vistoria daquele imóvel. Como é que você vai avaliar um imóvel sem fazer vistoria daquele imóvel? É uma coisa lamentável alguém aceitar isso, né? Teve uma resolução do Bacen que vai de encontro a isso, né? E a gente tem visto os profissionais da avaliação se unindo fortemente para poder combater isso e tentar derrubar essa resolução. Eu acredito que a nossa classe vai ter vitória sobre isso, porque realmente é algo que não dá para aceitar. Inclusive, a resolução do Bacen não pode ir de encontro, né, ao que fala a nossa norma brasileira. Então, eu acredito que isso vai ser derrubado com certeza, tá bom? Deixa eu ver o que eu posso falar aqui mais. Preparei alguns assuntos aqui para falar, tá? Mas se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida dúvida técnica, tá, gente? Por favor, melhor. Vou falar um pouquinho da minha vida aqui, não da minha vida pessoal, né, obviamente, mas como avaliador de imóveis. Para quem me conhece aí do Instagram e já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sou oficial do Exército, né? Eu me formei no Instituto Militar de Engenharia e trabalho com avaliação desde 2006 e hoje em dia eu trabalho numa diretoria de patrimônio imobiliário do Exército que trata especificamente com essa questão de patrimônio, e eu trabalho diariamente com avaliação de imóveis. E vocês devem imaginar a quantidade de imóveis atípicos que o Exército tem, né, que as Forças Armadas têm. Então realmente é bastante coisa. Tem imóveis, tem quartéis, né, vocês conhecem vários quartéis aí dentro de áreas urbanas, grandes campos de instrução que o Exército tem, e muitas vezes a gente precisa fazer a avaliação desses imóveis. Então dá bastante experiência, assim, é muito legal. Tem alguma pergunta aqui? Tinha uma antes aqui, só um momento, vou voltar. Você acha que a nossa área sofre certa ameaça do machine learning? Bom, eu acredito que por enquanto não, Vilas, tá? Eu acredito que por enquanto não, porque a quantidade de fatores externos que influenciam no valor de um imóvel, inclusive com relação à localização do imóvel, né? Que local que ele está de uma cidade, se tem às vezes uma comunidade carente, alguma coisa próxima, fatores intrínsecos ao próprio imóvel, né? Hoje em dia eu acredito que ainda é bem difícil a avaliação de imóveis ser feita de uma forma tão automatizada assim, né? Que é o que ele falou ali sobre machine learning, né? A própria máquina aprendendo sobre a questão da valorização imobiliária numa região e ela calculando por si sozinha o valor desse imóvel, de qualquer imóvel numa determinada região. Mas o que acontece? Talvez o machine learning ele sirva para dar uma estimativa, né, de valor de imóveis em determinadas regiões. Mas quando a gente fala de venda de um imóvel, né, a negociação de um imóvel, aluguel de um imóvel, aí a gente precisa ter muito mais cautela, né? É necessário realmente ter uma segurança técnica e uma segurança jurídica. Então eu não vejo o machine learning substituindo o trabalho do avaliador de imóveis. Eu não vejo aí pelo menos nos próximos 10, 20 anos. Realmente não vejo. Deixa eu ver que tinha uma outra pergunta aqui. Professor, precisei fazer diversas avaliações para a atualização do SPILNet e foi uma coisa horrível, porque cada tombo era aglomerado de tombos e ao final eu tinha que lançar um valor de terreno e um valor de benfeitoria. Pois é, isso acontece. Você vai fazer avaliação para atualização do patrimônio, né, imobiliário da União ou de qualquer que seja, às vezes de uma empresa. E realmente é difícil você fazer isso de uma forma como uma avaliação em massa, né?
são imóveis bem específicos, né? Quando a gente trabalha com imóveis específicos, como é que a gente faz uma avaliação em massa, sendo que eu tenho benfeitorias diferentes, tem imóvel que não tem benfeitoria, tem benfeitorias que são completamente atípicas, né? Então, complicado, bem difícil. Isso aí, a vistoria é o olho clínico do engenheiro de avaliações, com certeza. Tem uma outra aqui, ok. Ó, minha esposa falou aqui, bebe água. Obrigado aí, não esqueça de beber água. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Ao longo do... Eu estou iniciando um ciclo, né, de lives, de palestras, para poder trazer o assunto que realmente é muito importante para você, que é engenheiro civil e arquiteto, tá? Eu falo especificamente de engenheiro civil e arquiteto porque é a minha especialidade, que é a avaliação de imóveis urbanos. Então eu vou sempre me ater a essa parte, avaliação de imóveis urbanos, e naturalmente eu vou estar falando com você, engenheiro civil e arquiteto. Então eu espero que você tenha percebido, e se você não percebeu, me siga, tá? Me siga no meu YouTube, você vai procurar lá Marcos Soares, avaliador de imóveis. Depois eu vou deixar na bio, tá? Na minha bio aí do Instagram, o meu YouTube. E eu tenho alguns vídeos lá explicando alguns procedimentos de avaliação, tá? Mas o que eu quero que você saia daqui sabendo hoje? Que a avaliação de imóveis é uma área que é sua, tá? E se você não ocupar, se você quiser insistir em ficar só com obra, só com projeto, não quiser ocupar essa área, você vai estar abandonando um mercado muito promissor, e um mercado que ele não cai, ou ele cai muito pouco, ou quase nada, ou às vezes ele até aumenta em épocas de crise econômica, em época de pandemia, tá? Então, essas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, elas são muito favoráveis para que a gente permaneça cada vez mais interessado e atuante em avaliação de imóveis. Então percebe que os tribunais de justiça estão reconhecendo a nossa capacitação, estão reconhecendo que é atribuição do engenheiro civil e do arquiteto fazer as avaliações de imóveis urbanos, tá? E eles falam mais, eles falam que é inadmissível a nomeação de corretores para esses casos, exatamente pela segurança, tá? Eu diria que o corretor de imóvel ele tem a importância dele para vender o imóvel. É eles que fazem essa especulação imobiliária, né? É responsabilidade deles a especulação imobiliária, a venda direta, o contato dele entre o imóvel e o comprador, né? Ou o vendedor, se é uma pessoa que está querendo vender o seu imóvel. Isso a venda no mercado é responsabilidade dele, mas a avaliação de imóveis é responsabilidade nossa, engenheiro civil e arquiteto. Então eu espero que você tenha entendido isso, tá? Não perca essa oportunidade. O que eu gostaria de pedir para você? O que você pode fazer, né, desde já? Coisas que você pode fazer desde já, vamos lá. Entre no site do Tribunal de Justiça do seu estado, né? Se você é aqui do DF, entra no TJTDF, né? TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aqui é um pouquinho diferente. Se você é de São Paulo, é TJSP e por aí vai. E lá você vai conseguir ver, identificar, faz uma pesquisa lá de peritos, né? Como é que você se cadastra como perito na sua região para você poder trabalhar nessa área, tá? E é muito promissora, tá? É muito promissora. Depois eu vou fazer uma live falando sobre retorno financeiro, tá? Retorno financeiro muitas vezes não. Na maioria das vezes você tem um retorno financeiro médio aí de R$1.500, R$2.000, mas fatalmente você vai se deparar com uma avaliação de imóveis que em um imóvel só você consegue faturar mais do que um mês inteiro de trabalho de engenharia
que você normalmente faz fazendo projetos ou acompanhando obras. Tá? Você pega um imóvel muito grande, um imóvel atípico de difícil avaliação, você consegue ter um retorno ali de, às vezes, 20 mil, 30 mil reais num único laudo. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso em outra live, tá? Vou preparar aí alguns exemplos sobre isso, e aí você vai ver realmente que você não pode perder isso, tá? Então, conforme eu estava falando, né, algumas ações para você fazer: entre no Tribunal de Justiça, verifique o que você pode fazer desde já para se inscrever, para poder fazer a avaliação. Você não precisa abrir empresa para entrar como perito nos Tribunais de Justiça. É um cadastro simples, a maior parte desse cadastro é online, tá? Aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, você faz praticamente tudo online, e aí tem um dia que você marca para ir no tribunal, numa sala específica, para poder assinar um documento e levar um outro documento, às vezes o teu... detalhe importante, hein? Você tem que estar com o seu CREA em dia, tá? Como qualquer engenheiro civil arquiteto, tem que estar com o CREA em dia, senão você não consegue se cadastrar em nada. Até porque essa é uma atividade, é um serviço de engenharia e arquitetura, né, avaliação de imóveis, e exige que você esteja cadastrado e com o CREA regularizado, tá? Não se esqueça disso nunca. E outra forma outra coisa que eu quero que você faça, que você pode fazer, é procurar editais de bancos. Um detalhe importante: os bancos eles exigem que você tenha CNPJ, que você crie uma empresa. Mas tem um local que você pode avaliar, que para FHE Poupex, tá? Fundo Habitacional do Exército. Qualquer pessoa pode avaliar para FHE. Esse é um ano que eles vão lançar edital para convocação, e a FHE ela lança edital de convocação para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então é uma área importante. Se você não quer abrir uma empresa por algum motivo ou outro, não pode, ou não tem tempo, não sei, tem medo às vezes de abrir uma empresa, entra no site da FHE Poupex, procura lá. Depois, quando sair o edital da FHE, eu vou publicar no meu feed, tá, do Instagram. Então fica de olho, acompanha, que lá é uma oportunidade para você também fazer avaliação de imóveis sendo pessoa física, tá bom? É uma área muito promissora, como eu disse, e não perca essa oportunidade, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta técnica, deixa nos comentários. Depois eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube. E aí eu peço que vocês deem um curtir aí, compartilhem. Pessoal, obrigado, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.